Para aqueles que não sabem, ontem foi 6 de julho, dia de Santa Maria Gorete. Nós explicamos aqui um pouco sobre a veracidade da virgindade da Santíssima Virgem Maria. E Santa Maria Gorete também foi uma virgem. Santa Maria Gorete nasceu na Itália, nasceu no ano de 1890 e faleceu no ano de 1902, apenas com 12 anos de idade. Pertenceu a uma família pobre, humilde, camponeses que trabalhavam em campo. Não era, Frei? O padre que cuidava da vida espiritual daquele povo era passionista, do qual o fundador foi o próprio São Paulo da Cruz. Teve também aí São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, passionista, e teve também aí Santa Gemma Galgani, como nós tratamos da vida dela aí no mês de abril. E Santa Maria Gorete, uma menina piedosa, de oração, de profunda humildade, chegou a fazer a primeira comunhão, se preparou muito bem, piedosamente. Já desde pequena tinha que assumir já algumas tarefas, alguns trabalhos de casa para poder ajudar a família. O pai dela veio falecer de malária, foi de malária, não foi, Frei? De malária. E com a morte do pai, a mãe teve que assumir exatamente toda a casa, toda a família. Só que elas tinham então, aquela família, a família de Maria Gorete tinha um vizinho que havia então um rapaz, que ele ainda era era menor de idade, começou então a assediar Maria Gorete. Começou a olhar com maus olhos a Maria Gorete, ainda ela com 11 anos de idade. Ela morreu com 12 anos, mas ela ainda com 11 anos de idade, esse rapaz começou a assediá-la. Tentou de várias maneiras ter relacionamento íntimo com Maria Gorete. E Maria Gorete sempre dizendo não, porque ela afirmava que tudo aquilo era pecado e aquilo ofendia o coração de Deus. Não. Ela então permaneceu em silêncio com todo aquele sofrimento, não quis dizer nada para a mãe dela. E esse rapaz continuou a perseguindo, continuou tentando de todas as maneiras a violentar. Maria Gorete agora então já com seus 12 anos de idade, houve então uma última tentativa desse rapaz, que ainda era de menor de idade. Houve então a última tentativa desse rapaz, a tentativa de estrupá-la à força. E ela lutou de todas as maneiras, com todas as forças, revidou, não aceitou, dizendo não, que aquilo era pecado. Mas lembrando que, desde que quando começou a acontecer tudo isso, Maria Gorete passou a rezar pela conversão desse rapaz. Mas na última tentativa em que esse rapaz, com mais brutalidade, tentou estuprar Maria Gorete, tentou de todas as maneiras, e Maria Gorete não, lutou com todas as forças, não, e sempre afirmando que aquilo era o pecado e ofendia o coração de Deus. Esse rapaz, tomado de uma fúria sem tamanho, puxou uma faca e apunhalou pelas costas Maria Gorete com 11 facadas. Foram 11, né, Frei? Não sei se você... Oi? 15? Então está meio aí contraditório, porque eu li 11, 15, mas passou dos 10.
pelas costas. Maria Gorete, então, agora agonizando, ferida, porém viva, foi levada rapidamente para o hospital. Veio então a ambulância, mas eu até imagino, Frei, a demora dessa ambulância, num período que não tinha meios de comunicação. Sim, na cozinha da casa. Então, eu estou aqui deduzindo, gente, acreditando a demora que deve ter sido para chegar essa ambulância. Lembrando que não tinha meios de comunicação. Até chegar lá no hospital e trazer a ambulância, com toda certeza houve então tempo. Ela foi levada então ao hospital. Chegando no hospital, o médico então afirmou que ela teria que passar por uma cirurgia. Porém, ela não poderia tomar anestesia porque ela não iria aguentar. E Maria Gorete foi submetida a uma cirurgia sem anestesia. E aí então, ela ainda conseguiu permanecer viva após a cirurgia, se não me falha a memória, por mais ou menos 2 horas após a cirurgia. Foi o tempo suficiente para ela então recobrar as forças e o completo sentido e dizer: eu perdoo. Eu perdoo. E Maria Gorete faleceu. Agora, meu irmão, vamos aqui para nós. O que Maria Gorete tem aqui a nos ensinar? Tem a nos ensinar muito. E tem até mesmo, no bom sentido da palavra, até mesmo para nos humilhar. Porque veja a mentalidade de uma menina de 12 anos de idade, que olhando para a idade, não é verdade, Frei? Não tinha ainda maturidade suficiente para tamanha decisão. Isso mediante a muito de nós, já com 30, 40, 50, até mesmo a velhice, que ainda não conseguimos entender o que é pecado ou não, muitas das vezes. Que não temos ainda a percepção de perceber que estamos ofendendo a Deus. Quando muito de nós, meu irmão, vivemos uma sexualidade desregrada fora do casamento e nunca acha que é pecado e nunca acha que está ofendendo a Deus. E uma menina de 12 anos preferiu perder a vida do que perder o céu. Poderia ter aplaudido, não era? Sacrificou a sua própria vida pela sua pureza, para permanecer intacto, vige a sua fidelidade com Deus. O que Santa Maria agora tem aqui para nos ensinar, tem a nos ensinar então muito, porque ela sacrificou a própria vida. Agora fica aqui a pergunta e o questionamento para nós: o que você tem sacrificado na sua vida por amor a Deus? Hein, Frei? O que nós temos sacrificado da nossa vida por amor a Deus, para ser então fiel a Deus, para não ofender a Deus? O que você tem sacrificado, irmãos? Maria Gorete, de forma radical, ela foi eleita e escolhida para ser mártir. Mas, meu irmão, não precisa chegar à radicalidade do martírio, como foi no caso de Maria Gorete, para poder então se sacrificar por amor a Deus. O que você tem sacrificado por amor a Deus? Sabe qual é a diferença dos santos para nós? É porque os santos souberam amar. Porque quem ama faz loucura. Não tem o chamado loucuras de amor, Frei?
Os casais de namorado não tem essa questão do chamado loucuras de amor? Oh, coisa mais ridícula, aqueles carros de som, cheio de coraçãozinho, e começa aquela voz de locutor. Oh, coisa mais... Deixa eu ficar quieto. Eu me lembro na minha juventude que tinha um chamado, meu irmão, você pagava para um cara lá com a voz bonita ligar para alguém para falar aquela mensagem de amor por outra. Oh, coisa mais ridícula, meu pai. Loucuras de amor, não já ouviram falar? Quantas pessoas é que faz loucura de amor para homens e mulheres, que tem toda a chance de te decepcionar, e muitos te decepcionaram, e nós não temos capacidade de fazer loucuras de amor para um Deus que nos ama de forma perfeita e que jamais vai nos decepcionar. É estranho, né, igreja? É tão estranho que você nem aplaudiu. O que você tem sacrificado? Quer que eu diga mais? Nós que muitas das vezes, meu irmão, continuamos nesta mania tola de ficar dando o resto para Deus. E eu não estou falando aqui, resto não é de dinheiro não, gente. Quantos de nós é que damos o resto do nosso tempo para Deus? Quantas pessoas é que dizem que não vem para a igreja porque não tem tempo? Quer ver que eu digo mais? Que realmente é o resto que muito de nós damos? Quantas das vezes foi que nós faltamos à missa porque não teve tempo por causa daquela festa de aniversário, por causa daquela festa de casamento, por causa daquela viagem? Estou mentindo? Olha lá, está caladinho, miudinho e nem quer aplaudir. É tão verdade que dá o resto para Deus, que quando vem na missa, vive olhando no relógio e dizendo: mas esse padre que não cala mais essa boca. Estou mentindo? O que você tem se sacrificado por amor a Deus? Fala Deus, né, Frei? Porque vem na missa dizendo: o tempo que eu tenho para ti, Senhor, é 1 hora. Se o padre passar, estou indo embora. O que você tem sacrificado? Nós poderíamos muito bem, meu irmão, sacrificar um pouco mais do nosso sono, do nosso descanso. Lembra da vez que você disse que não veio para a igreja porque estava cansado? Até tossi. Eita Santa Maria Gorete. Oh, menininha adolescente de 12 anos. O que você tem sacrificado para Deus? Poderia ter... Muitas das vezes a gente poderia sacrificar o nosso sono, porque ainda bate a tristeza no coração do Padre. Quando então estou aqui de segunda a sábado celebrando a missa penitencial, de penitência, de sacrifício, 5:30 da manhã. E tem dia, meu irmão, que às vezes é meio pingado de pessoas. O que você tem sacrificado? Sabe? Sacrificar o seu tempo, sacrificar o seu descanso, sabe?
sacrificar as suas próprias vontades, sacrificar a sua vontade, meu irmão, quando você quer aquilo, quando você deseja aquilo. Sacrificar os seus próprios olhos, quando você então quer ver pornografia e você diz não, porque isso ofende a Deus. Está faltando nós aprendermos com Santa Maria Gorete e dizer não ao pecado, meu irmão, exatamente com isso, não, porque ofende a Deus, não vou olhar pornografia porque isso ofende a Deus, não vou cometer atos impuros comigo mesmo, que é a masturbação, porque isso ofende o coração de Deus, não vou fazer uso de anticoncepcional e de camisinha, porque isso ofende a Deus. Eu não vou, meu irmão, trair a minha esposa, o meu esposo, porque isso ofende o coração de Deus. Eu não vou sair do serviço e ir por barzinho com os meus amigos, as minhas colegas, porque isso ofende o coração de Deus. Meu irmão, está faltando muito nós aprendemos com Santa Maria Gorete, que está então aqui nos humilhando, 12 anos de idade, uma adolescente, meu irmão, que teve então essa visão, essa coragem, e nós, meu irmão, que já estamos com a cabeça branca e ainda não conseguimos enxergar o que é pecado, o que não é. Por quê? Porque carregamos essa ideia que tudo possa, porque o importante é ser feliz. Pouca vergonha para nós, meu irmão, pouca vergonha para nós. Até as palmas diminuíram, né? Parece que o negócio está fedendo para o teu lado, né, meu filho? Palminhas mais xoxa, fraca do que essa. Ô meu filho, cria vergonha. Faça uma coisa melhor aí para Deus, pelo amor de Deus. Faça uma coisa melhor. Segunda figura que tem aqui para nos ensinar: o assassino de Santa Maria Gorete. O assassino de Santa Maria Gorete, é claro que imediatamente foi preso. E diz o histórico que ele só não pegou prisão perpétua porque ele era de menor. Ficou, parece que mais de 30 anos, acho que 35 anos na cadeia, se não me falha a memória. Mas todos testemunham que aquele homem viveu na maior serenidade e obediência dentro da cadeia. Houve um excelente comportamento. Foi o lugar de sua purificação, de sua conversão. Depois que saiu da prisão, foi acolhido, sabe por quem, Frei? Tua turma, meu irmão, os capuchinhos. Como leigo, era jardineiro dos capuchinhos. O Frei conheceu ele, gente. Limpou o jardim junto com o Frei aí, ó. E aí então foi acolhido pelos capuchinhos e viveu uma vida serena, santa. E ele com 80 anos de idade, Frei, eu li essa carta que ele escreveu já com 80 anos de idade, afirmando que já estava no fim da sua jornada. E que na época do acontecido ele vivia como cego. Vivia uma vida cega. E nessa carta ele então escrevia alertando a juventude futura, as pessoas do momento, para que não cometesse então o mesmo erro. O homem se converteu, irmãos. E eu soube que parece que corre o processo de canonização dele. Não é verdade, Frei? O Frei tem como afirmar isso. Corre o processo de canonização do assassino de Santa Maria Gorete. Sabe o que esse homem tem a nos ensinar, meu irmão? Foi a parte que mais consolou o meu coração. É quando a gente sabe, Frei,
é quando a gente caminha com a grande certeza, que é aquela certeza que eu sempre tenho aqui falado para você. O nosso pecado, por maior e mais absurdo que seja, ele jamais vai ser o suficiente para cobrir o tamanho do amor, da bondade, da misericórdia de Deus para conosco. Porque esse homem foi assassino de uma criança, gente. Tirou a vida, tentou estrupar aquela menina. Mas ele soube, meu irmão, aproveitar o resto de tempo da vida dele para mudar. Esse homem, Frei, eu tenho mais do que certeza absoluta, vai se tornar homem, vai se tornar santo. Sabe por quê? Porque ele foi o mais atual Pedro. Errou, mas não negou a misericórdia de Deus. Reconheceu a sua própria miséria, o seu próprio erro, mas ao mesmo tempo soube reconhecer que grande era a bondade de Deus. Então o que esse homem fez foi ter a plena certeza que eu ainda tenho chance. O exemplo desse homem, desse assassino convertido, gente, como exemplo e ensinamento para nós é que ainda nós temos chance, meu irmão. Nós ainda temos jeito. Não permita que o demônio, o inimigo de Deus, esse pai da mentira, venha lhe convencer que você já não tem mais jeito. Quantas pessoas, Frei, que perde exatamente o sentido da vida, desiste da própria santidade, desiste do próprio caminhar, desiste da igreja, desiste da fé, sendo exatamente induzido por essa ideia mentirosa do demônio, do maligno, desse pai da mentira, que ele já não tem mais jeito. Quantas pessoas é que desistem de lutar com a santidade, quando passa a ser enganado pelo demônio, que já não tem mais jeito, que não tem como ele mudar. Pelo amor de Deus, esse assassino de Santa Maria Gorete está aqui nos ensinando que tem jeito sim, meu irmão. Por pior que seja o seu erro, por pior que tenha sido o nosso pecado, mas a misericórdia de Deus, meu irmão, é grande para nos perdoar, é grande para nos transformar, é grande para nos mudar, é grande, meu irmão, para nos transformar. Deixe Deus transformar a sua vida. Se o mundo destruiu, Deus vem reconstruir. Grande é o poder de Deus, meu irmão. Tem jeito. Tem jeito. Gente, eu não sei a sua vida, graças a Deus. Pode você ter cometido o pior erro, o pior pecado na vida. Pode ser que você, meu irmão, porque ao menos pode ser que você, como ele, se tornou também assassino quando cometeu o pecado do aborto. Mas Jesus está dizendo, ainda há tempo, tem jeito. Só que aqui tem um detalhe que esse homem está nos ensinando. Tem jeito a partir do momento em que eu quero. Porque esse homem não continuou no erro, mas ele passou a partir de então a mudar. Você está entendendo o que é santidade, meu irmão? Vai ser santo, Frei, eu não tenho dúvida. Vai ser santo. Mesmo um dia se tornando assassino, mas vai ser santo. Porque aquela velha história que eu já disse para você, para os olhos de Deus não importa o seu passado, o que importa é o seu presente, que vai definir o seu futuro. Tem jeito? Tem jeito a partir do momento em que você decidir agora. O que você decidir agora. Portanto, o que aqui tem a nos ensinar, para nos deixar bem claro, meu irmão, que não há veracidade continuar no erro, continuar no pecado. Não há veracidade nisso. Isso é mentira, é enganação. Pelo amor de Deus, meu irmão, saia desse pecado, converta-se, muda.
Enxergue, meu irmão, que isso não está do agrado de Deus, você continuar no erro. Não há. Oh meu Deus. Terceira figura que vem nos ensinar no dia de hoje. Assunta. Assunta, quem era Assunta? Mãe de Santa Maria Gorete. Assunta, mãe de Santa Maria Gorete, perdoou abertamente de todo o coração o assassino de sua filha. Santa Maria Gorete foi canonizada, se não me falha a memória, no ano de 1950. Não foi, Frei? Pelo Papa Pio XII. E era o que eu ia dizer agora. E na canonização estava Assunta, a mãe de Maria Gorete, os irmãos de Maria Gorete e o assassino de Santa Maria Gorete. Se você tiver curiosidade, você vai encontrar na internet fotos de Assunta e o assassino de Maria Gorete, os dois juntos, sentados conversando. Ela perdoou. O que Assunta tem a nos ensinar? Perdão. Sabe por quê? Porque pelo que eu entendi nas leituras que fiz, Frei, parece que também corre o processo de canonização de Assunta. A mãe de Santa Maria Gorete. O que colocou peso aqui é essa santidade dessa mulher, a coragem do perdão. Agora eu pergunto para você: você teria a mesma coragem? Você teria coragem de perdoar o assassino do seu filho? Mais uma vez, gente, eu não sei da vida de vocês. Pode ser que você aqui presente ou alguém que esteja nos escutando aí em casa, sei lá, pode ser que você tenha vivido a experiência dolorosa do seu filho ter sido assassinado. Mas e aí? Vamos derrubar por terra agora as mentiras de Satanás em sua mente e no seu coração? As mentiras, meu irmão, quando você acha que você pode fazer justiça pelas próprias forças. Quando você começa a desejar a morte desse homem. Mas quer que eu seja sincero aqui para você? Nem precisa você ter passado pela experiência de ter visto então o seu filho ser assassinado. Não precisa. Sabe o que aqui precisa? Precisa, meu irmão, apenas de você olhar para uma única situação. Quantas das vezes é que você, na televisão, vendo o noticiário de homens que assassinaram crianças, estupraram, violentaram, assassinaram, e logo você, com um sentimento, meu irmão, de ódio, de raiva, de fúria, começa então a dizer que aquele merece ser assassinado, aquele merece levar um tiro na cabeça e por aí vai indo. Não é isso que acontece, povo de Deus, quando você olha o noticiário? O que a Assunta está nos ensinando? A Assunta está nos ensinando, meu irmão, que essa ideia que muito de vocês tem de fazer justiça pelas próprias forças. Ai, Frei, veio uma pauleira. Focaliza aqui para mim, vai. Sabe o que a Assunta tem a nos ensinar? A Assunta tem aqui nos ensinar também uma coisa aqui muito importante.
Assunta vem aqui derrubar por terra a ideia, meu irmão, dos nossos governantes, destas feministas que estão apoiando o aborto de mulheres violentadas. Que muitos por aí dessa turma se dizem católicos. Se dizem católicos, que foi violentado. Agora, meu irmão, você quer descontar então toda a problemática, toda a sua raiva, toda a sua fúria numa vida indefesa. E todo mundo acha que isso é aceito, que todo mundo acha que isso pode, que todo mundo acha que isso não tem problema, que não é pecado. Assunta, mãe de Santa Maria Gorete, que perdoou o assassino da sua filha, está aqui nos ensinando que não, porque o que agrada ao coração de Deus é perdoar. Porque quantas vezes devemos perdoar, segundo Jesus fala? Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Perdoa, ama. Gente, quando eu falo de aborto, eu fico doido. Eu fico louco, Frei. Sabe? Olha que história, olha que vida. Santa Maria Gorete, do qual coloquei aqui, meu irmão, não houve um fato extraordinário dessa menina. Não houve bilocação, não houve dom de ciência, de profecia, não expulsou nenhum capeta, nada, não impôs a mão na cabeça de ninguém. Apenas, meu irmão, amou. Portanto, meu irmão, para ser santo não precisa de muita coisa, só basta o quê? Amar. Só isso. Amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar. Olha o que esses 3, meu irmão, nos ensinou no dia de hoje, nesse domingo. Aprendamos também com a Assunta a não querer, meu irmão, a ter o direito de querer fazer justiça pelas próprias mãos. Não. Perdoar, não importa a gravidade, não importa o que fizeram. Porque eu quero terminar aqui com uma coisa, irmãos. Porque você pode estar dizendo, padre, é porque não é o senhor que está carregando a dor de um filho que foi assassinado. Meu filho, mas eu acabei de te contar de uma mãe que teve que receber nos braços a filha esfaqueada. E que perdoou. Sabe o que eu quero ensinar para você, para aqui terminar? Não queira justificar os seus erros por causa do erro dos outros. O erro do outro não é justificativa para você errar também. Não é. A violação do outro, meu irmão, a maldade do outro, o crime do outro não é justificativa para você também se tornar um criminoso. Não é. O fato, meu irmão, de você ter sido estuprada, de você ter sido violentada, isso não é justificativa para você se tornar um assassina. Viu, feminista? E eu estou dando a ordem, não é para retirar nenhuma palavra. Eu não estou nem aí se está dando ibope. Aliás, isso aí realmente não dá mesmo, não. Não quero saber, mas não quero que corte, você está entendendo?
Vocês aí atrás de câmera, tá ouvindo, Edson? Não é para cortar nenhuma vírgula. Eu não estou preocupado aqui com o número de quem está vendo. Eu estou preocupado de número de pessoas que querem se converter e mudar para Deus e para o céu. É isso que eu estou me preocupando, gente. Verdade aqui não deve ser ocultada. Eu acho um absurdo, Frei, quando eu vejo pregadores e padres querendo ocultar a verdade para não perder números de visualizadores dos meios aí. Eu fico doido, Frei, ocultando a verdade para não perder número, que no fundo está interessado no dinheiro que depois vai gerar para ele. Ah, meu filho, eu fico doido com isso. Jamais vocês irão ver isso do Padre Clécio. Deus me livre e guarde. Assim que Deus me sustente. Amém. Agora, para terminarmos, vamos fazer a pesquisa. Quem é que sabia da vida de Santa Maria Gorete com tudo que foi colocado aqui? Levanta a mão, por favor. Olha para o lado, gente. Olha para o lado. Faz ou não se faz necessário eu ter que perder tempo e gastar tempo, sacrificar tempo aqui com você, porque já são, Frei, 11h19, misericórdia, meu Pai. Mas valeu a pena, meu irmão. Se valeu a pena, se esquentou o seu coração, se ardeu a sua alma, fique em pé e aplauda ao Senhor. Fique em pé e aplauda ao Senhor.